Olá! No programa de hoje vamos falar sobre crimes de intolerância, preconceito racial, religioso, por orientação sexual ou contra o idoso e pessoas com deficiência. Todo crime que tenha a identidade como motivação. Situações do mundo físico que encontraram um terreno fértil nas redes sociais. Só entre agosto e outubro de 2018 foram registradas 39 mil denúncias. Os dados são da ONG SaferNet. Os dados do SaferNet mostram que durante os 21 dias que separaram o primeiro e o segundo turnos das últimas eleições, as denúncias com teor de xenofobia cresceram 2.369%. De apologia e incitação a crimes contra a vida, 630%. De neonazismo, 548%, de homofobia, 350%, de racismo, 218% e de intolerância religiosa, 145%. O número total de denúncias mais que dobrou em relação ao pleito de 2014. Passou de 14.653 para 39.316 em 2018. Segundo o Ministério Público Federal, é crime postar na internet e em qualquer plataforma mensagens que incitem à prática de crimes, pregando a violência ou extermínio de grupos e minorias, ou divulgando mensagens de cunho racista. Para discutir o assunto estão aqui no estúdio Renízia Garcia Felice, professora da UNB, historiadora com atuação em políticas públicas, educação e direitos humanos, e Ângela Maria dos Santos, delegada-chefe da DECRIM, aqui no Distrito Federal. Sejam bem-vindas ao fórum, muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Eu vou começar com a Renízia. Renízia, nós trouxemos um leque muito diverso relacionados a direitos humanos. E eu queria saber de você, historicamente, qual é a importância da gente discutir a especificidade de cada um? A Declaração dos Direitos Humanos é da década de 40, 1948, e ela vem com uma perspectiva muito genérica, né, de tratar os cidadãos e cidadãs com seus direitos e seus deveres, manter a vida, né, saúde, educação, moradia, várias demandas para a sobrevivência das pessoas como um todo. As singularidades, elas vão nascendo à medida em que os grupos mesmos, né, os movimentos sociais, os grupos, começam a reivindicar e identificar tratamentos diferenciados para determinados segmentos, em detrimento de outros segmentos, né? E não se trata efetivamente de uma leitura de querer benefícios ou não, mas de uma percepção de que determinados direitos não estavam sendo atendidos, por exemplo, para as mulheres, não estava chegando até as mulheres, aos negros, negras, à população LGBT, né? E mais do que isso, concomitante a essa percepção do tratamento diferenciado, os números e as vivências revelavam uma violência que incidia sobremaneira sobre esses corpos, né? Então, quando você fala em direitos humanos de uma forma muito mais simples, sem todo aquele arcabouço teórico que respalda essas pautas, esses temas, é compreender que determinados segmentos são tratados de formas diferenciadas, né? O homem branco, né, classe média ou classe alta, é tratado diferentemente das mulheres negras, quando está, por exemplo, numa condição de vulnerabilidade social, são tratadas de formas diferenciadas. A questão da identidade das pessoas, no sentido da orientação sexual das pessoas, também tem tido peso no tratamento, como essas pessoas são tratadas. A questão geracional também tem peso. Então, assim, percebe-se uma miríade, né, de comportamentos e formas de ser que tem sido levada em consideração e prejudicado esses segmentos. Então, nesse sentido, direitos humanos assumiu uma complexidade muito grande de abordagem.
Bom, e pegando esse gancho da especificidade, a gente tem aqui em Brasília a DECRIM, né? Eu não destrinchei o nome porque é um nome muito extenso, né? Eu queria que você falasse da sua atuação na DECRIM, a que se propõe essa delegacia, há quanto tempo foi criada. Eu sei que você assumiu recentemente, mas já tem também uma atuação na Delegacia da Mulher também, né? Explica pra gente o que é a DECRIM. Primeiro, muito obrigada, né, pelo convite. A DECRIM é uma delegacia especializada, a gente chama de delegacia especial, no combate aos crimes por discriminação religiosa, racial ou por orientação sexual ou contra a pessoa idosa ou com deficiência. É bem extenso porque são 5 frentes, né, de vulnerabilidades que a delegacia engloba e atua nesse sentido. E a DECRIM tem 3 anos de criação e ela foi criada atendendo a uma demanda mesmo da população, dessa população de pessoas vulneráveis, né? São grupos de pessoas que, pela sua condição, pela sua especificidade, ela está num grupo de vulnerabilidade e precisa, dentro do contexto policial, ela precisa de um atendimento e um acolhimento especializado. Apesar de estar recente, né, na DECRIM, eu trabalhei por 3 anos na Delegacia da Mulher, estou há 20 anos na polícia e trabalhei muitos anos, por exemplo, em Central de Flagrantes, onde você vê toda essa demanda chegando e que as pessoas precisam mesmo desse acolhimento dos operadores da lei, dos atendentes, dos agentes de polícia. Eles precisam desse acolhimento até para que eles cheguem à delegacia para o registro de uma ocorrência de eventual crime cometido em relação a eles. Bom, e é muito importante identificar, né, que tipo de crime, que tipo de vulnerabilidade, e essas vulnerabilidades elas estiveram perdidas durante muito tempo e caíam em lugares onde não deveriam cair, né? Por exemplo, um tipo de crime vai parar em uma outra delegacia, muitas vezes por não existir a delegacia específica em determinada época. Renísia, eu queria que você falasse um pouquinho do papel da educação, porque nós vemos a todo tempo as pessoas falando em empregabilidade para a população LGBT, a questão de trabalhar isso dentro das próprias empresas, mas existe um passo anterior. E eu queria que você falasse da importância desse passo anterior. Educação de extrema importância, mas qual educação? Eu acho que esse é o foco central num país, o 5º maior país do mundo, com a extensão do Brasil, é o país mais desigual da América Latina. Então, é de extrema importância que se compreenda que a desigualdade, por exemplo, de renda no Brasil, ela tem gênero, ela tem cor, né? Ela tem singularidades que necessitam ser abordadas na educação. Uma educação genérica, né, para todos e todas, sem considerar os percursos. Por exemplo, quando você fala de crimes de ódio ou crimes de intolerância, por muito tempo no Brasil, essas terminologias elas são recentes, mas as práticas elas são da ossatura do Estado brasileiro. Então você tinha até bem pouco tempo a justificativa do feminicídio, que é também uma terminologia recente, baseada com os argumentos dos crimes de honra. Não, né? É assim, não, em defesa da honra eu matei. Então, o que subjaz nesse argumento? Subjaz a questão do machismo, da não compreensão dos próprios processos da violência. Tá? Então, quando você fala em educação, você tem que pensar uma educação que vá atentar também para o ingresso no mercado de trabalho, para a questão da educação formal, do português, da matemática, sim. Mas você também tem que levar em consideração uma educação para a humanidade da sociedade brasileira. A perspectiva das próprias práticas que recompõem, reconsidera efetivamente o machismo de várias formas, o racismo, a LGBTfobia, o desrespeito ao idoso. Isto é uma prática cotidiana que está no direito costumeiro. Né? Então, nós estamos vendo alguns avanços na perspectiva do direito formal, em termos de terminologia,
mas as práticas têm que ser efetivamente consideradas por todos os cidadãos e cidadãs, e isso tem que compor a instrução formal. Ângela, como é identificar essas vulnerabilidades? É algo simples? A população ela já tem um conhecimento mais apurado hoje em dia ou a gente precisa avançar muito nisso? Não, nós precisamos avançar muito, né? Em relação à DECRIM, nós temos alguns grupos, alguma população vulnerável que já é mais, já entende mais o papel da delegacia, por exemplo, os idosos, as pessoas idosas e com deficiência. Então, isso já está mais claro, às vezes, para elas. Agora, nós temos, por exemplo, a população do LGBT, que tem mais dificuldade de chegar a essa delegacia, justamente por ser tão marginalizada e ainda não confiar no trabalho da polícia. Então, o que a DECRIM vem fazendo? Que é a prevenção, a educação, é a aproximação desses grupos por meio dos movimentos que os representam, né, que é a rede parceira, que é muito importante para a delegacia trabalhar com a rede parceira, e essa divulgação mesmo da delegacia, que a delegacia tem um atendimento especializado, que vai fazer uma oitiva acolhedora, que tem esse acolhimento dessa pessoa que chega na delegacia, que ela não vai ser novamente, que ela não vai ser revitimizada e que ela vai ser respeitada e atendida como todas as pessoas deveriam ser, só que lá ela tem um espaço que ela se sente mais segura. Então, é a divulgação da delegacia, né, da DECRIM, e inclusive o trabalho que a DECRIM faz é levar todo esse conhecimento para todas as delegacias, para que as pessoas não precisem registrar o fato, por exemplo, só na DECRIM. Então, todas as delegacias estão preparadas para receber. Então, o trabalho da DECRIM é levar toda essa informação mesmo para os operadores da lei, os agentes de polícia, no atendimento do balcão, para que tenha capacidade de atender esses grupos de vulneráveis. De filtrar, né? Isso. Ok, eu peço licença a vocês, porque agora a gente parte para um breve intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. O Fórum está de volta. Estamos debatendo hoje sobre crimes de intolerância. Vamos ver o que diz a legislação a respeito. A Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura a igualdade entre todos os indivíduos. Todo ser humano tem o direito ao tratamento digno e imparcial. A Constituição Federal traz como objetivo fundamental do país a promoção do bem-estar de todas as pessoas, sem discriminações. O Código Penal assegura a punição em casos que essa igualdade de tratamento não for aplicada. A Lei 7.716 de 1989 decreta que serão punidos os crimes resultantes de discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ângela, nós temos um arcabouço grande, né? Essas são algumas legislações que tratam a respeito, mas eu queria que você me explicasse como é que funciona essa tipificação criminal, assim, todos esses crimes relacionados à vulnerabilidade, à identidade, desembocam no que tange o crime de ódio, alguns têm leis específicas, existe algum que não está coberto? Explica pra gente. Isso, nós temos, a legislação ela é bem esparsa, né? Nós não temos essa legislação toda reunida, né? Dizendo respeito aos crimes de intolerância. Então, temos no Código Penal, temos o Estatuto do Idoso, dentre outras leis com relação à discriminação racial, o Estatuto do Deficiente, mas nós ainda temos algumas diferenças, por exemplo, na injúria, né? Nós temos a injúria qualificada, que nós dizemos qualificada pela cor, pela raça, mas nós ainda não temos com relação à orientação sexual. Então, quando uma pessoa ela é injuriada, ofendida moralmente,
em razão da sua orientação sexual, isso é tipificado na injúria simples. Quando essa ofensa é física, nós temos a lesão corporal, a ameaça, mas dentro do Código Penal nós não temos uma legislação específica para isso. Mas mesmo sem essa tipificação específica, é importante que cada ofensa seja registrada, seja essa ofensa moral, física, ameaça, a vida, isso tem que ser levado para a delegacia, para as autoridades, para que nós tenhamos conhecimento desse número. Porque muitas vezes esse número fica em cifras ocultas. Se tem uma dimensão fora, mas nós não temos esse registro na delegacia. E a gente faz essa tipificação com relação aos outros grupos de vulneráveis, né? Aos idosos, com deficiência, racial, a discriminação por motivo religioso, racial. E, embora nós não tenhamos essa legislação ainda com relação à população LGBT. Renísia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa presença mesmo diária e essa atenção que a gente precisa ter nos nossos atos, em realmente vigiar o que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente transforme tudo isso em algo realmente muito importante no nosso dia a dia. Eu digo na prática, né? Na hora de identificar e de denunciar, e de levar à polícia e de não deixar que pareça óbvio. Nesse momento presente que nós estamos vivendo, essa questão das pessoas agirem, naturalizarem questões que são muito particulares, sem levar em consideração que esse outro ser precisa ser respeitado também na sua singularidade, ele tem que ser muito trabalhado. Então, assim, quando a questão do feminicídio, como nós falamos, né? Então, quando a doutora Ângela traz essa questão de precisar tipificar o crime, significa que há determinados rigor na análise daquele crime que precisa ser considerado para que haja uma conscientização do homem, da forma como ele tem agido historicamente, e também da mulher no sentido de reconhecer no ato daquele companheiro uma relação abusiva, né? E desde o início já cortar o mal pela raiz e fazer a denúncia. Da mesma forma o idoso, né? Por outro lado, ela traz um dos segmentos que tem sido ganhado muita visibilidade é a população LGBT, né? Recentemente, a violência que recai sobre ela também tem que considerar que ela tem aonde recorrer e que ela vai ser acolhida. Porque nem a família acolhe, nem a sociedade acolhe e nem os mecanismos protetivos estão funcionando, né? O racismo já é uma pauta antiga no Brasil, antiguíssima, né? Então a escravidão já é reconhecida pela sociedade brasileira. Então é muito difícil hoje você reconhecer um brasileiro que você fala tem racismo, ela fala não tem. Ela assume que tem, mas ela também pratica o racismo. Você entende o que estou querendo dizer? Então nós temos pautas que já são reconhecidas pela sociedade brasileira e nem por isso não são praticadas. E nós temos pautas recentes como a LGBTfobia que as pessoas nem reconhecem porque estão demonizando a vítima. Estão se tornando cada vez mais violentas contra os LGBTs. Então, há essa educação que tem que atingir a sociedade brasileira como um todo e também as delegacias, os gestores de políticas públicas, onde quer que eles estejam. Seja numa delegacia, seja na segurança pública como um todo. Porque nós já estamos numa situação muito complicada de um país que tem uma educação que caminha para uma educação formal, mas não colocou o elemento da educação dos direitos humanos dentro dessa percepção. Então, são educadores insensíveis. É difícil até a gente escolher, né, um dado, né, o mais relevante. Enfim, na internet, pelo menos a gente percebeu que tudo cresceu muito, né, comparando os dados de uma eleição pela outra, e a internet é essa terra que a gente percebe que as pessoas acham que estão escondidas atrás de um computador, né, apesar de hoje ser possível rastrear a maioria dos caminhos feitos, né? Alguns caminhos não são possíveis ainda, mas, bom, na vida física, como é na delegacia? O que chega mais na delegacia?
Então, o que nós temos de maior número de registros são com relação aos idosos e pessoas com deficiência física. Com relação aos crimes praticados na internet, o que as pessoas precisam entender é que nenhum crime, por ser praticado na internet, ele fica impune, né? Nós temos, aqui no DF, nós temos todas as delegacias têm como trabalhar, nós temos inclusive a delegacia especializada em crime cibernético, então não é porque você está atrás de uma tela de computador que você ficará impune a essas suas práticas criminosas, né? Da disseminação do ódio com relação às populações vulneráveis. Então, a gente precisa ter essa consciência com relação a essas práticas e que a polícia está apta para trabalhar essa investigação. E aqui no Distrito Federal também, além da delegacia que apura crimes por discriminação, nós ainda temos também a secretaria, né, que está ligada com esses setores, que atende essas necessidades, essa demanda dessa população vulnerável. E é isso que a gente precisa ter em mente, que você tem onde recorrer. E aí, onde entra também o trabalho da delegacia da DECRIM, que não é só a repressão, só a investigação, mas que a gente tem um papel importantíssimo na educação e conscientização e divulgação também das redes, não só das delegacias, mas da rede de apoio, porque quando essa vítima é acolhida na delegacia, ela é encaminhada para redes de apoio que nós temos no Distrito Federal. E a gente tem, na Semana da Visibilidade Trans, dados assim, alarmantes com relação à expectativa de vida, né, de uma pessoa trans, que chega a ser a 35 anos. A gente nem chega a acreditar nisso, né? E justamente por isso, porque, não, como ela disse mesmo, com relação à empregabilidade, à aceitação, a primeira violência que a pessoa LGBT recebe, que ela tem contato, infelizmente é com a família. Então, isso entra a naturalização, né? Digamos assim, que se aquilo ali é natural. Então, a própria pessoa, às vezes, tão desempoderada dela mesma, ela não, às vezes não tem nem consciência de que ela é vítima de algum crime. Então, ela precisa... Então, as redes de apoio são extremamente importantes para empoderar essa pessoa, para ela ter consciência dos seus direitos e de viver com dignidade, ter direito à vida, que é o direito mais básico, e de todos os direitos que a Constituição traz como garantias, como direitos fundamentais. Tá certo. Renízia, a doutora Ângela traçou um recorte, né, aqui do Distrito Federal, mas pelo que você tem estudado ao longo desses anos, existe um perfil, e aí eu te pergunto isso de forma geral, seja de intolerância religiosa, seja da população LGBT, seja de pessoas com deficiência? Sim, existe. Assim, primeiro, quando ela fala a expectativa de vida, 35 anos do LGBT. Os jovens negros morrem 3 vezes mais que os jovens brancos no Brasil. O feminicídio aumentou. 71% das mulheres que morrem são mulheres negras, né? Então, por exemplo, se ela traz, por exemplo, se é LGBT e negro, a situação complica ainda mais. LGBT, negro e pobre, vai complicando cada vez mais. A perspectiva interseccional é de extrema importância. O feminicídio aumentou. Sobre as mulheres negras, sobremaneira. Entende? Então, os estudos revelam que há um perfil, sim, das pessoas que têm sido mais vitimizadas no Brasil. Principalmente quando você cruza as informações. Sim, principalmente quando você cruza gênero, raça e a questão econômica, né? Então, as mulheres negras estão tanto na questão da empregabilidade, são as que são menos empregadas, são as que menos recebem assistência médica e são as que são mais vítimas de violência do feminicídio, por exemplo. Os jovens negros também estão nesse universo. E é importante que nós saibamos, e volta na questão da educação, que 56% da população brasileira tem o meu fenótipo. Entende? Então, assim, as pessoas precisam compreender a relação entre extermínio e genocídio da população negra, por exemplo, e políticas afirmativas. Não vai ter mais cotas, não precisa tratar todo mundo igual.
Não, o Brasil nunca tratou as pessoas iguais. E principalmente quando ela quer exterminar as pessoas. Então, não tem como. Então, quer dizer, quando você está falando de tentar oportunizar que essas pessoas sejam tratadas como cidadãs, o discurso mais recente é: vou tratar como iguais. Quer dizer, nós vamos retroceder. E quando ela diz com relação a tratar de forma desigual, os desiguais precisam ser tratados de forma desigual para que nós tenhamos a igualdade de fato, as políticas públicas, principalmente com relação a uma delegacia especializada, traz bem isso, né? Que é você tratar de forma, um olhar diferenciado para que essa população vulnerável tenha acesso não só a um registro de ocorrência, uma apuração, uma investigação do seu agressor, como também essa delegacia tratar de forma diferente o acolhimento e poder encaminhá-lo para outras redes, que ela possa voltar dali, sair dessa delegacia, dessa agressão, ter esse dano reparado e que ela possa ser acolhida, né, para que ela entenda o seu papel dentro da sociedade e os direitos necessários que ela precisa. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença, Ângela, aqui no fórum. Muito obrigada, professora, também. Agradeço muito. E que a religião não seja um mecanismo de camuflar as violências que estão acontecendo também. Muito obrigada. E eu agradeço também a você que assistiu ao fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. Você pode também mandar um e-mail, forum@stf.jus.br. Nós estamos no YouTube, TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.